Olá, graça e paz de Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 9, que tem como título Ganhando a Batalha de Sua Mente. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de crescimento, tempo de maturidade, tempo que nós estamos tendo a oportunidade de sermos transformados pela renovação da nossa mente, tempo que nós temos tido a oportunidade de aprendermos mais nesse andar por fé. Pai, muito obrigado, Pai, e que nós possamos mesmo avançar, Pai, sermos mesmo transformados, ó Pai, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós vamos começar o capítulo 9, que tem como título Ganhando a Batalha de Sua Mente. E o capítulo 9 começa com um relato, sobre Dona Sônia. Dona Sônia era uma aluna ouvinte na classe em que o autor do livro ministrava sobre conflitos espirituais. E ao término do curso, ela escreve uma carta muito grata, escreve uma carta lá para o autor do livro, agradecendo a ele o fato dele ter sido usado por Deus para mudar a vida de Dona Sônia, Dona Sônia ignorava a sua posição e a sua autoridade em Cristo e também ignorava a habilidade de Satanás de lhe enganar. E ela vivia sempre com medo. Mas Dona Sônia, ela compartilhou lá na carta que ela pôde identificar o ataque de Satanás e resistir a ele. E que o medo não mais paralisava Dona Sônia, E que agora a sua mente encontrara um equilíbrio, Então, Dona Sônia estava experimentando a liberdade em Cristo. E aí, Dona Sônia, ela era uma cristã, mas o seu andar de fé havia sido impedido pelo inimigo principal da fé, a mente afligida por sugestões demoníacas. Dona Sônia era uma filha de Deus, mas ela acreditava muito mais no rabisco que ela mesma fez de si mesma, do que no desenho que o pai fez dela. Ela era uma filha derrotada, vítima involuntária do enganador. Ela não compreendia a sua identidade em Cristo e, como consequência, estava sendo destruída. Porque, como diz lá o profeta Oséias 4:6, porque lhe faltava conhecimento. Dona Sônia representa muitos cristãos que são espiritualmente ignorantes e derrotados em suas vidas cotidianas e não se dão conta que existe uma batalha pelo controle das suas mentes. Mas quando os cristãos que estão lutando percebem a natureza do conflito e se dão conta de que podem ser transformados pela renovação de suas mentes, os cristãos, eles podem experimentar a libertação, a liberdade que Dona Sônia pôde experimentar. E aí nós temos dois caminhos, o caminho de Deus e o caminho do homem. A fé é o caminho de Deus para a vida. A razão é o caminho do homem, que muitas vezes estão em conflito, porque a habilidade de raciocinar, ela é limitada, como diz lá em Isaías 55:9, o Senhor vai nos dizer através do profeta o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Não temos a capacidade de determinar os pensamentos de Deus através do raciocínio humano. Portanto, nós dependemos da revelação divina. Assim, nós podemos viver como Deus quer, operando por fé. E aí tem uma figura na página 144 que
esse caminhar como Deus quer, operando por fé, ele está representado como um plano A, nessa figura da página 146. Ou nós podemos viver a nossa maneira, operando por meio da nossa habilidade limitada de raciocinar, que está representada nessa figura da página 146 pelo plano B. O segundo plano, que é o plano B, ele está baseado na nossa tendência de racionalizar. Né? Então, nós temos a tendência de racionalizar da seguinte maneira, dizendo essas frases: ah, eu não vejo assim como Deus vê. Ah, eu não acredito nisso. E aí, nós fazemos as coisas da nossa maneira. Em Provérbios 3, 5 e 6, Salomão ele vai insistir para que a gente tome sempre o caminho do Senhor. Ele nos instrui dizendo o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. A força do plano A em nossas vidas é determinada pela nossa convicção pessoal de que o caminho de Deus sempre é o correto. Daí a nossa motivação em obedecer-lhe. E por outro lado, a força do plano B é determinada pelo tempo e energia que nós vamos investir entretendo pensamentos contrários à palavra de Deus. Sabemos que o caminho de Deus é o melhor e queremos sim caminhar por ele. Mas quando nos distraímos com pensamentos e ideias contrárias à palavra de Deus, o plano B é estabelecido como uma rota de escape, caso o plano A falhe. Então, nós ficamos comprometidos com dois planos. Quanto mais tempo e energia investimos contemplando nossos próprios planos de como viver nossa vida, o nosso tempo e nossa energia, menos tempo e menos energia nós teremos para explorar o plano de Deus. Então, nós começaremos a oscilar entre reconhecer o plano de Deus e apoiar-nos em nossa própria prudência. E aí, Tiago chama, né, essa pessoa, ele vai chamar de uma pessoa indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8 vai falar isso. E enquanto continuarmos oscilando entre o plano A de Deus para a nossa vida e o plano B, o crescimento espiritual ficará parado, a nossa maturidade cristã ficará obstruída e a nossa experiência diária como cristãos será marcada pela desilusão, pelo desânimo e pela derrota. Os pensamentos do plano B, que são nossos planos, vêm de duas fontes principais. Né? Uma fonte é a carne e a outra fonte é o nosso inimigo. Então, os pensamentos do plano B, que são os nossos planos, eles vêm de duas fontes principais. Né? Em primeiro lugar, a nossa carne, ela continua gerando pensamentos e ideias humanísticos. A carne é aquela parte que foi treinada para viver independente de Deus. Antes da nossa conversão. Naquele tempo, antes da nossa conversão, não havia o plano A
né? Que era o plano de Deus para a nossa vida. Porque nós estávamos separados de Deus. Nós ignorávamos os seus caminhos e nós estávamos decididos a ter sucesso e a sobreviver na base das nossas próprias habilidades. Então, quando nós nascemos de novo, Deus nos deu uma nova natureza e e nós nos tornamos uma nova pessoa. Mas ninguém esvaziou o nosso cérebro. Então, nós trouxemos conosco para a nossa nova fé todos os velhos hábitos e padrões de pensamentos lá do plano B da carne. Por isso, ainda que o nosso novo eu deseje viver em dependência total de Deus e seguir o plano A de Deus para a nossa vida, a nossa carne ainda persiste em sugerir o plano B de vida independente de Deus. E a outra fonte principal, né, que gera os pensamentos do plano B é o diabo, é o nosso inimigo. Então, em segundo lugar, existe alguém que está ativo no mundo de hoje e que é contrário ao plano A de Deus, desde a criação do homem lá no jardim do Éden. Satanás e seus demônios, eles estão envolvidos ativamente em tentar nos distrair do nosso andar de fé. Bombardeando a nossa mente e os nossos pensamentos, bombardeando a nossa mente e os nossos pensamentos e ideias. Ele é implacável na sua tentativa de estabelecer padrões de pensamentos negativos e mundanos, que por sua vez, esses pensamentos, esses padrões de pensamentos negativos e mundanos, por sua vez, esses pensamentos produzirão padrões negativos e mundanos de comportamento em nossas vidas. Então, o diabo, ele vive nessa tentativa, né, de estabelecer esses padrões de pensamentos negativos e mundanos, e esses padrões de pensamentos negativos e mundanos vão produzir padrões negativos e mundanos de comportamento na nossa vida. A essência da batalha para a mente é o conflito entre o plano A, o plano de Deus para a nossa vida, o plano de viver de acordo com Deus por fé e o plano B de se viver segundo o homem, seguindo os impulsos do mundo, da carne e do diabo. Talvez nós sintamos como vítimas indefesas nessa batalha, sendo chutados por todos os lados como uma bola de futebol. Mas nós não somos indefesos. Somos nós que vamos determinar quem será o vencedor em cada luta entre o plano A e o plano B. As fortalezas, elas são o alvo principal da nossa guerra. A natureza da batalha, ela apresenta-se claramente lá no texto de 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Que Paulo vai nos dizer o seguinte:
Porque, embora não andamos na carne, mas nós lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo para destruir, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir sofismas, raciocínios, para destruir todo conhecimento que se levante contra o conhecimento da palavra de Deus, levando o nosso pensamento cativo para ser obediente a Cristo. A primeira coisa que nós precisamos saber quanto à batalha para a nossa mente é que a peleja da batalha não é no nível da habilidade humana. Nós não somos nem mais inteligentes e nem mais fortes do que o diabo quando sozinho. As nossas armas têm que ser poderosas em Deus para que a gente possa obter a vitória num conflito espiritual. As fortalezas da mente são os As fortalezas da mente são os principais alvos que devem ser destruídos. E o que são fortalezas? Fortalezas são padrões negativos de pensamentos que foram inculcados em nossa mente através de repetição no transcurso do tempo ou através de uma experiência traumática. As fortalezas, elas se estabelecem em nossas mentes, normalmente como resultado de passos sutis que nos distanciam do plano de Deus para as nossas vidas, para nós, e que nos atolam no comportamento do plano B. Então, nós vamos ver o estímulo do meio ambiente. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, para cumprir os seus propósitos. Mas nós nascemos fisicamente vivos e espiritualmente mortos no mundo hostil, como está lá em Efésios 2. No iniciozinho de Efésios 2, de 1 a 3. E aí nós recebemos estímulos através do meio ambiente. E aí nós fomos influenciados e pré-condicionados a se conformar com esse meio ambiente que a gente nasceu e que a gente viveu. E aí nós estávamos expostos aos estímulos mundanos, que eram duplos. Esses estímulos lá do meu ambiente eram duplo, eram estímulos breves e estímulos predominantes. O estímulo breve inclui os eventos, as situações, os lugares, os encontros pessoais ocasionais. Também nós somos influenciados por livros que lemos, por músicas que ouvimos, pelas experiências traumáticas que passamos ou que presenciamos. Encontramos uma maneira de enfrentar essas experiências, e de resolver esses conflitos produzidos, que pode ter sido o caminho de Deus ou não. E os estímulos predominantes é a exposição a longo prazo a nosso meio ambiente, como a influência da nossa família, amizades, colegas, vizinhos, professores e trabalho. Se nós crescemos separados de Deus e fomos criados no meio ambiente não cristão, nós desenvolvemos uma filosofia de como sobreviver enfrentando os problemas e tendo sucesso neste mundo à parte de Deus. E aí, quando nos tornamos cristãos, os nossos pecados foram removidos e perdoados, mas a nossa predisposição de pensar e de se comportar, desenvolvida e ajustada ao meio ambiente que vivíamos, continuou arraigado na carne.
Podemos mesmo ser um cristão nascido de novo e ainda continuar vivendo um estilo de vida que foi desenvolvido independente de Deus? Podemos sim. E então Paulo insiste que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, conforme Romanos 12, 2. A tentação. Nós experimentamos a tentação sempre que somos estimulados a nos conformar ao plano B em vez do plano A de Deus, para a nossa vida. A essência de toda tentação é o convite para viver independente de Deus e satisfazer as nossas necessidades que são legítimas, satisfazer essas necessidades que são legítimas através do mundo da carne e do diabo, em vez de satisfazer as nossas necessidades que são legítimas em Cristo. Então, a tentação é esse convite de viver independente de Deus e de satisfazer as nossas necessidades legítimas, de satisfazer essas necessidades legítimas, ao invés de satisfazer em Cristo, satisfazer no mundo, na carne e no diabo. Essa é a tentação. E Satanás sabe como nos tentar a sermos independentes de Cristo. Ele sabe quais são as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e nos atacará, dirigindo as tentações às nossas áreas vulneráveis. Consideração e decisão. No momento em que somos tentados a satisfazer uma necessidade através do mundo, em vez de através de Cristo, estamos para fazer uma escolha. Se não decidirmos imediatamente levar o nosso pensamento cativo para ser obediente a Cristo, começaremos a considerá-lo como uma opção. E não há opção. Só há uma decisão a se tomar, é levar o pensamento cativo para ser obediente a Cristo. Porque se começamos a ruminar em nossa mente, as nossas emoções serão afetadas e a possibilidade de ceder à tentação vai aumentar. E aí na página 152, né, o autor vai trazer um exemplo, né, ele vai exemplificar as consequências sérias quando consideramos um pensamento tentador em vez de eliminá-lo de imediato, né? E aí ele vai trazer esse exemplo, né, de alguém que estava tentando emagrecer. Então vejamos como os seus pensamentos desenfreados a carregam para um trem sem freio. Quadro 1. Aí, então, essa pessoa, né, que está tentando emagrecer, ela está sendo tentada a sair. Então, ela diz o seguinte: eu vou dar somente uma volta, mas eu nem vou chegar perto do supermercado. Quadro 2. Vou passar na porta do supermercado, mas não vou nem entrar. Quadro 3. Só vou entrar no supermercado, mas eu vou ficar longe das guloseimas. Só vou olhar as guloseimas, mas não vou tocar. Vou mexer, mas eu não vou comprar. Vou mexer nas guloseimas, mas eu não vou comprar. Não vou comprar nenhuma. Não, eu vou comprar, mas eu não vou abrir. Eu abro, mas eu não cheiro. Não, eu cheiro, mas eu não provo. Provo, mas não como.
Aí no quadro 10, como. E aí a palavra de Deus, né, Deus nos ensina, Deus nos ensina um escape, né, para cada tentação. Tá lá em 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13, Paulo vai nos dizer o seguinte, que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que a gente pode suportar, porque juntamente com a tentação, Deus proverá livramentos de sorte que possamos suportar. Aleluias, glória a Deus, né? Então, de acordo com essa ilustração, o escape que está logo no quadro 1, está logo no início, né? Era para a pessoa não ter decidido não sair, não dar uma volta. Era para ela ter eliminado aquele pensamento logo ali, no quadro 1, de não ter saído para dar uma volta. Se não controlarmos a tentação no primeiro quadro, né, no quadro 1, correremos o risco de permitir que a tentação nos controle. Outro exemplo, né, que o livro traz é que se uma pessoa luta na área da imoralidade e aí vê uma foto, né, pornográfica. Então, essa pessoa terá a oportunidade de decidir não ceder à tentação, declarando que a sua relação com o pecado terminou, levando o seu pensamento cativo para ser obediente a Cristo, não olhando e nem pensando mais naquela foto, se afastando imediatamente dela. Mas se titubear no princípio e ficar olhando a foto, desenvolverá fantasias a respeito, provocará uma avalanche emocional que poderá produzir reações físicas difíceis de controlar. Deve capturar o pensamento tentador no primeiro quadro, ou o pensamento terminará por capturá-lo. Ação, hábito e fortaleza. Uma vez que a tentação ela é considerada, ela provoca uma reação emocional que conduz a uma decisão ao plano B. É uma decisão nossa. Portanto, a responsabilidade pelo nosso comportamento também é nossa. Nós somos responsáveis por nossas ações porque não levamos cativo o pensamento tentador quando ele apareceu primeiro em nossa mente. Aqueles que estudam comportamento humano, nos dizem que uma ação repetida durante 6 semanas tornar-se-á um hábito. E se um hábito ele é exercido por muito tempo, uma fortaleza se estabelecerá. E quando uma fortaleza de pensamento e reação estiver arraigada na mente, a habilidade de decidir e atuar de maneira contrária ao padrão da fortaleza estará perdida. A fortaleza da mente, assim como o estímulo lá do meu ambiente, pode ser o resultado de um encontro breve ou de uma atmosfera predominante. Um exemplo, né? Um exemplo dessa fortaleza da mente como resultado de um encontro breve. Alguém que sofreu algum tipo de abuso
E aí gerou lembranças traumáticas. E todas as vezes que essas lembranças são acionadas, em vez de resolver o conflito, a tragédia ela é revivida na mente, aprofundando as feridas emocionais, criando um padrão de pensamento que não pode romper. Isto é uma fortaleza. Outras fortalezas são resultados de um padrão predominante de pensamentos e reações. Outro exemplo, uma família com um pai alcoólatra. E aí, esse pai tem 3 filhos. Então, quando esse pai chega em casa bêbado e agressivo, cada um dos seus 3 filhos reage de maneira diferente. O mais velho enfrenta-o lutando contra ele. O do novo tenta apaziguar a situação e o caçula, o mais novo, se esconde com medo. Enquanto esses 3 meninos reagem defensivamente a esse pai hostil e alcoólatra, eles estão formando padrão de comportamento. Aí mais tarde, quando eles terão que enfrentar qualquer tipo de comportamento hostil, como é que eles vão reagir? O mais velho vai lutar, o do meio vai apaziguar e o mais novo vai fugir. Foi assim que eles aprenderam a enfrentar a hostilidade. Seus padrões de pensamentos e reações profundamente arraigados formaram fortalezas em suas mentes. A hostilidade é uma fortaleza. O plano A diz que nós somos filhos de Deus, que nós somos santos e que não somos inferior a ninguém. A manipulação também é uma fortaleza. Se você ou eu, se nós sentimos que temos de controlar pessoas e circunstâncias em nossas vidas, e que é quase impossível a gente colocar um problema nas mãos do Senhor e não se preocupar mais. Então, se a gente tem essas dificuldades, nós somos pessoas manipuladoras e a manipulação é uma fortaleza. A homossexualidade também é uma fortaleza. Experiências negativas passadas com os pais ou com o sexo, essas experiências impulsionam esses indivíduos que passaram por essa situação a duvidar da sua suficiência sexual e acreditar numa mentira quanto à sua identidade sexual. A anorexia, a bulimia são fortalezas. Qualquer reação impensada que dirige os nossos pensamentos e ações de maneira negativa, conforme o plano B, é uma fortaleza na mente. Todo pensamento e ação negativa que não podemos controlar vem de uma fortaleza. Consciente ou inconsciente, nós formamos no passado padrões de pensamento e de comportamento e que agora nos controlam. Não creiamos que a essa altura basta colocar a armadura de Deus para resolver esse dilema. Estas fortalezas, elas estão entrincheiradas e fortificadas. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana nós veremos como destruir essas fortalezas que estão entrincheiradas e fortificadas na nossa mente. Vamos orar. Pai, obrigada.
Obrigada por todo esse esclarecimento. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos revelado que nós temos fortaleza na nossa mente. E glória a Deus por isso, porque uma vez que nós sabemos, uma vez que foi identificado fortalezas na nossa mente, nós temos a oportunidade de destruir essas fortalezas, como a tua palavra diz, que a nossa luta as armas dessa nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, para destruir todo sofisma, todo raciocínio, para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da tua palavra e levar o nosso pensamento cativo para ser obediente a Cristo. É assim que nós cremos, porque é assim que está na tua palavra, em Cristo Jesus. Amém.